Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao encontro virtual da Sociedade Espírita Kardecista do Irmão Luiz de Charqueadas. Que possamos neste momento entrar em conexão com o mundo de luz e que Jesus seja sempre nosso hóspede mais querido. Que Ele entre em nossos lares e, mais do que isso, que faça morada em nossos corações. Queridos irmãos de jornada, neste momento é de suma importância que todos se conectem com seu anjo de guarda e com a espiritualidade maior. Esta preparação abrirá um canal de luz e de força em todos os lares que nos assistem. Com o pensamento ligado à nossa casa espírita, aos espíritos protetores que lá trabalham, aos nossos anjos de guarda e ao nosso grande Mestre Jesus, sua casa, seu trabalho, enfim, tudo em sua vida receberá luz e proteção. Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao encontro virtual da Sociedade Espírita Kardecista do Irmão Luiz de Charqueadas. Que possamos neste momento entrar em conexão com o mundo de luz e que Jesus seja sempre nosso hóspede mais querido. Que Ele entre em nossos lares e, mais do que isso, que faça morada em nossos corações. Queridos irmãos de jornada, neste momento é de suma importância que todos se conectem com seu anjo de guarda e com a espiritualidade maior. Esta preparação abrirá um canal de luz e de força em todos os lares que nos assistem. Com o pensamento ligado à nossa casa espírita, aos espíritos protetores que lá trabalham, aos nossos anjos de guarda e ao nosso grande Mestre Jesus, sua casa, seu trabalho, enfim, tudo em sua vida receberá luz e proteção. Olá, pessoal. Elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e a toda a pleiade de espíritos que trabalham na casa espírita do Irmão Luiz
e pedimos com muito amor e muita fé. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-nos dos maus pensamentos e fazei que não nos dê entrada nenhum espírito que queira induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência em relação aos nossos defeitos e tirai-nos de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os confessemos a nós mesmos. A ti, sobretudo, nosso anjo guardião, que mais particularmente velas por nós, e a todos vós, espíritos protetores, que por nós vos interessais, fazerdes que sejamos dignos da vossa proteção. Conheceis mais do que ninguém as nossas necessidades. Sejam elas atendidas de acordo com a vontade de Deus. Obrigado e que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à palestra que foi feita com muito carinho. Logo após a palestra, teremos as nossas preces para os lares, para as pessoas enfermas e para o nosso querido Brasil. E ao final, teremos o nosso passe virtual. Lembramos que a palestra é uma boa reflexão que fortalece a nossa fé raciocinada. E esta fé nada mais é do que a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar muitas coisas. Nas palavras de um espírito protetor, em Paris, 1863, no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: se todos nós encarnados tivéssemos consciência da força que trazemos dentro de nós, seríamos capazes de realizar coisas extraordinárias. Eis o poder que tem a fé. Desejamos a todos uma excelente reflexão, uma excelente palestra. Até mais. Obrigada, Luciano. Boa noite a todos. Então, nessa noite, vamos parar um momento só, conversarmos um pouco acerca de algumas coisas que Jesus nos trouxe. Lembrando que ele sempre nos trazia palavras, nos trouxe palavras que ficaram gravadas através de seus apóstolos, não é? Ficaram registradas através de seus apóstolos, mas que apesar de ter passado tanto tempo, ainda nos dizem muito significado, coisas importantes para a nossa melhoria interior. Então hoje trago a vocês do livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E lá no capítulo 25 tem uma história, aliás, tem uma narrativa de Jesus que fala sobre a visita da verdade. Certa feita disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico, lembrando que essas narrativas de Jesus ocorriam na casa de Pedro, né? Entre ali os apóstolos, familiares e pessoas que vinham para assistir. Senhor, perguntou Pedro, o que é verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. E aí nós vamos lembrar que Jesus falou, e João nos traz isso no capítulo 8, versículo 32, João nos traz que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Que liberdade é essa, afinal, porque nós temos muitas ideias do que seja a verdade, não é? E que liberdade é essa que nós estamos buscando com essa verdade? Então Jesus falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira moral, sentir-se o melhor de todos, reclamava contra o ambiente fétido em que se achava.
Então, esse espírito que estava dentro dessa caverna escura, ele entendia, ele tinha a ilusão de que ele estava ali porque alguém estava castigando ele e que ele não merecia estar ali, né? O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora. Na realidade, para ele, a porta libertadora era abrir aquela caverna para ele sair dali, né? Sair daquela escuridão, daquele local. Que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Ele achava que ele era uma pessoa, era alguém, era um espírito que tinha todas as condições de viver uma vida plena. Por que motivo era conservado ali? Ele não entendia. Naquele insulamento doloroso, chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Ele não conseguia compreender isso. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Olha só, quem é que chegou primeiro, né? Quem é que Deus enviou primeiro para aquele espírito sofredor? A fé, mãe da caridade e da esperança. A fé que faz com que nós acreditemos que algo mais importante está à frente e que vale a pena acreditar e ir e buscar. Só que nós vamos lembrar que as obras básicas nos trazem, e através da doutrina do kardecismo, uma coisa muito importante sobre a fé. Nós não pensamos, nós não vivemos e não devemos viver uma fé cega. A fé, acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, é porque eu entendo que tudo isso exista e que isso tenha uma razão para que eu compreenda da sua existência. Não é simplesmente, eu acredito porque eu acredito. Eu acredito porque eu tenho medo, né? Eu acredito porque eu quero receber algo de bom mais ali adiante. Enfim, não. Eu acredito porque eu compreendo a necessidade de que existe alguém maior, que é Deus, e que é quem dá conta de tudo que existe, material e espiritualmente. E que as coisas não acontecem ao acaso, que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Isso é muito importante, a fé raciocinada. Então, Jesus enviou a fé para ele, né? Deus enviou a fé para ele. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Oração, como a gente, nesse nosso espaço, falamos tantas vezes, a prece, a oração, é um lenitivo, é um remédio para muitas dores, para muitas dificuldades, mas também é uma forma de nós entrarmos em contato com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com nosso anjo guardião, enfim, conversarmos com aqueles que pode ser que não os vemos, mas sabemos que eles estão ali, estão nos ouvindo e muitas vezes estão nos orientando e nós ouvidamos, tapamos os ouvidos e não queremos ouvir, mas recebemos bons conselhos. Recebemos o que é para fazer e resolver todos os problemas? É evidente que não. Porque senão que mérito teríamos em fazê-lo, né? O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Quantos de nós, né, fazemos isso? Queremos milagres. Queria fugir ao monturo. E como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A esperança, esse valor incrível de
como é necessário para que vivamos o dia de hoje, que é importante que vivamos o dia de hoje, que façamos as nossas construções no dia de hoje, que usemos aquilo que aprendemos no passado e que hoje possamos construir a porta libertadora para o nosso futuro. Então, a esperança, termos esperança é muito importante mesmo, de sabermos que tem algo maior, melhor para todos nós, na nossa caminhada. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. Como é importante, não é, que a gente entenda o porquê de tudo que nós passamos, o porquê das nossas dificuldades, das nossas dores, não é, das nossas tristezas, das coisas que parecem que não são como nós queremos. E esquecemos que elas devem ser como Deus entende que é melhor para nós. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Olha quem chegou, a caridade. Caridade, virtude máter, não é? Máter, por quê? Porque é mãe, é virtude mãe, que vem ajudar, que vem afagar, que vem dizer, calma, tudo vai melhorar. A nova mensageira acariciou e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora a abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento, olha só, esclarecimento. A verdade é esclarecer, é clarear o nosso entendimento. Então, quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, postulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da sua própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se, a purificar-se, fugiu, espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Porque a verdade veio clarear a situação dele. Quem era ele na realidade? Porque ele vivia numa ilusão. E ele queria viver naquela ilusão porque aquilo lhe dizia que ele era algo melhor, né? Mas a verdade veio clarear e obrigou a ver o que ele era realmente. Mas, ao mesmo tempo, quando ela abre a porta para ele, o que ela está dizendo? Que ele tem agora novamente, oportunidade de cogitar a própria cura, de construir a própria cura, de se melhorar. Isso é para todos nós, isso acontece com todos nós. Quantas vezes precisamos da dor para aprender? Quantas vezes são empecilhos, são dificuldades no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente sonha, que quer fazer, enfim, aquelas coisas que a gente quer que aconteça conosco, mas não sabemos realmente se é o que precisamos para melhorarmos. Então, a verdade abriu essa porta para ele,
mas essa porta não dava todas as facilidades para ele. Ele precisava lutar. Para ele viver essa verdade, né, ele precisava construir, lutar, mudar, melhorar-se. Porque a verdade abre essa luz, não é para a gente ver na nossa volta, na realidade, é para ver a gente mesmo. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Libertará desse mundo que a gente vive? Não. Libertará quer dizer nós nos libertarmos, nós melhorarmos, nós nos libertarmos das nossas mazelas, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E nós só conseguimos fazer isso quando se abre a porta, principalmente, não é? Quando se abre a porta da reencarnação, em que a gente volta. E aí, por que esse espírito que estava lá dentro dessa caverna, no escuro, além de querer viver aquela ilusão porque não suportava a verdade, por que ele não tinha a ideia do que realmente acontecia? Na realidade, todos nós temos. Nós temos ideia do que nós fomos e do que nós fazemos. Mas Deus, em sua infinita bondade, entende que nós não conseguiríamos dar conta das nossas tarefas se viéssemos lembrando. Não foi colocado fora. Nós não perdemos nada do que aprendemos, nada do que vivemos em todas as roupagens passadas. Mas não viemos lembrando daquilo, tudo que fizemos no passado, na nossa caminhada no passado. Mas temos a intuição daquilo que fizemos, daquilo que acertamos, daquilo que erramos, das nossas caminhadas, da necessidade de estarmos em tal lugar, fazendo tal e tal coisa, vivendo dentro de tal família, em tal comunidade. Enfim, não existe acaso. Tudo há um planejamento e nós sabemos disso porque nós estamos lá antes de encarnarmos, nós sabemos de todo esse planejamento, nós participamos desse planejamento e muitas dificuldades que nós passamos nessa vida somos nós mesmos que solicitamos por saber da necessidade que temos de passar por isso, de reviver essa situação para resolvê-la de uma vez. Vamos acertar tudo? Não. Vamos dar conta de todos os débitos? Não. Mas precisamos tentar. E aí o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. E aí nós vamos entender que caverna é essa escura. Essa caverna escura é onde nós nos escondemos quando não queremos saber das nossas verdades, quem somos nós e o que precisamos fazer. Então, deixo para vocês essa mensagem hoje, porque é para todos nós. Nenhum de nós que se encontra aqui na Terra, encarnado aqui na Terra, está isento de débitos, de dificuldades, de dor. Tudo que acontece nessa casa planetária tem um porquê. E tem o nosso livre-arbítrio funcionando também, atuando o tempo todo sobre toda a materialidade. Mas a verdade clareia a nossa verdade. Quem somos nós? E essa caverna escura, e com todas essas características ou outras características, é o lugar que muitas vezes, quando nós ficamos com muito medo, e quando nós não queremos ouvir, não aceitamos a fé, a esperança e a caridade que Deus nos manda para todos, sem exceção. Quando nós não as queremos, quando nós não as
buscamos e quando nós não as entendemos porque queremos tomar outros rumos, nós estamos decidindo que nós não queremos a luz da verdade. Nós queremos a escuridão dessa caverna na qual nós entramos porque nós queremos. E muitas vezes, amigos de luz não conseguem nos tirar de lá porque nós não permitimos. Então, é fácil mudar tudo isso? É claro que não. É claro que não. É muito difícil. O Rossandro Klinge ainda fala, não é? Que o nosso cérebro nos sabota muito. E é verdade. Nós precisamos lutar muitas vezes, contra o principal e o maior inimigo, que somos nós mesmos, as nossas iniquidades, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas é possível vencer? Sim, é possível vencer, mas precisamos ter vontade, fé, vontade, muita fé. Devemos ser menos orgulhosos, menos vaidosos e querermos muito bem a nós mesmos, para que possamos querer bem o nosso próximo. E esse é o amor que Jesus, que Deus nos pede. E esse é o entendimento da verdade, dessa visita da verdade. Que ela possa nos visitar sempre e que possamos, a cada vez que ela nos visitar, possamos aprender um pouquinho e possamos e tenhamos muita vontade de lutar e de melhorar. Que Jesus esteja com todos nós. E nesse momento, passaremos então as nossas preces. Queridos irmãos, boa noite. É com grande satisfação que mais uma vez aqui me encontro convidado pelos irmãos da nossa Casa Espírita, do irmão Luiz, para que eu possa fazer a prece aos desencarnados, para demonstrar a todos o nosso carinho, o nosso perdão, a nossa saudade e saber que apenas um véu nos separa e que logo estaremos todos juntos conforme for a vontade do nosso Pai Maior. Vou lhes trazer uma pequena prece de André Luiz, psicografada e divulgada pelo grande Chico Xavier. Fechamos nossos olhos e sintamos esta grande energia que se insere em nossos corações, em nossa mente, em nosso corpo nesse momento e que ela possa chegar até os nossos irmãos desencarnados. Pai, ao longo da vida fomos devolvendo a Ti muitos daqueles que amamos. Que hoje nós possamos levar a todos eles pensamentos de ternura e gratidão, para que saibam que estejam onde estiverem, jamais serão esquecidos na terra, habitando em nossas lembranças e corações, com a mesma força, amor e sinceridade de antes. Que Tua doce e soberana luz nos ilumine, proteja e conceda misericórdia a todos os irmãos que já partiram. E que assim seja. Muito obrigado, fique com Deus e uma ótima noite a todos. Boa noite, irmãos. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior e vamos nos ligar ao mundo espiritual através da prece. Ao bom Deus, ao bom Pai, fonte de todo o poder, de toda a sabedoria e de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e nossas aspirações, que elas subam a Ti, como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para os céus. Ajuda-nos a desprender da vida material, a compreender, a sentir o que é vida superior, o que é vida infinita. Dissipa a obscuridade que ainda nos envolve e depõe uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes, que a Tua doce luz, que um sentimento de paz, de luz e de amor nos envolva neste momento. Obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Então, a nossa próxima prece é a prece pelo Brasil. Então, eu convido a todos neste momento que fechem os olhos, se concentrem e vamos dizendo assim: Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo.
Contudo, nesta hora, pela qual passa o povo brasileiro, faze com que o Espiritismo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por essa nação e, sobretudo, por nossa gente. Confiemos na bondade mesmo quando os homens dela se esquecerem. Tende certeza, irmãos, por mais trevosa que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando em vossas horas de angústia sabei, dos páramos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando brandos sublimes, confiai em Jesus e que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Obrigado por ter participado, que podemos entrar em teu lar, levando a mensagem de Deus e de Jesus. Neste momento, queremos agradecer. Obrigado, muito obrigado por ter assistido. Peço a Deus e Jesus que abençoe a todos nós, que juntos nós possamos aprender alguma coisa, principalmente do passe, receber a energia onde estiver te doendo. Pensa que uma luz vai descendo do espaço infinito, vai entrando em teu corpo, te libertando das dores, das angústias, entrando em profundo tratamento pela equipe que tem a força e tem o poder de Jesus. Que essa equipe do nosso querido diretor, irmão Luiz, possa abençoar a todos nós, para que possamos. Quero pedir também a todos os irmãos que nos assistiram, que vão nos assistir, porque vai continuar na rede. E peço a vocês que compartilhem com outras pessoas, que falem da nossa mensagem, para que outras pessoas participem, inscrevam-se no nosso canal. E não esqueço, muito obrigado pelas tampinhas, mas junte tampinha e traga para nós, é muito importante para a nossa casa, para a nossa campanha, para as pessoas que nós possamos ajudar através do trabalho, dessa parte tão importante que é as tampinhas. Obrigado, meus irmãos. É com muita alegria, com muito prazer e com muita felicidade, com meu coração aos pés de Jesus, eu peço, neste momento, que o passe seja realizado, que nós todos possamos usufruir dessa maravilha, deste passe, que não será só aí que vocês vão assistir. Nossos guias entrarão aqui em vossas casas, nos ajudando, envolvendo a cada um de nós, e o nosso coração cheio de amor por Jesus, deixe ele ser o nosso hóspede mais querido, trazendo bastante vida, saúde, força e paz para todos nós, e que assim seja. Neste instante precioso, pedimos licença para entrarmos em seu lar, ou no recinto onde encontra-se neste momento, examinando peça por peça, retirando deste ambiente aqueles irmãos sem luz e energias negativas. Assim, preparando para que possas receber o passe. Como as folhas secas que se desprendem das árvores por não servirem mais, começa agora se desprendendo de nós todo sentimento de tristeza, de dor, revolta, mágoa, raiva, desamor, sentimentos de medo, incertezas e ansiedade. Todos estes sentimentos vão se desprendendo de nós como sentimentos que não nos servem mais. E vai se apossando de nós a calma, a fé e a certeza de que estamos protegidos por uma grande áurea de amor, de luz e de paz. Esta é a confiança no amor de Deus por nós, seus filhos.
E esta fé no amor de nosso Pai, que inspira e nos funde a certeza da confiança necessária para repreender em nós próprios a doença. Energias revigorantes que vão se desabrochando de nós e curando cada parte de nosso corpo, iniciando pela nossa mente tumultuada, que vai se acalmando e entrando em profunda calmaria, descendo por nosso pescoço, ombros, costas, coluna, pulmões que voltam a respirar em plena capacidade, enfim, nos libertando de todas as energias negativas, miasmas e enfermidades. As energias revigorantes, potencializada pela nossa vontade, é distribuída pelo nosso coração que se ilumina de amor ao ritmo da luz. E envolve nossos centros nervosos, curando cada célula doente, se espalhando pelo nosso esôfago, estômago, intestino e descendo por nossas pernas, joelhos e pés, curando e repreendendo toda a dor e enfermidade. Se estamos amarrados pela magia, pela malquerência de antigos adversários do passado, que essas amarras se desprendam de nós e possamos nos libertar dessas energias pesadas. Que estes irmãos enfermos pelo desamor possam ser levados para locais de tratamentos e de auxílio. E que cada irmão que nesta corrente de orações se ligam possam ser curados, não somente do corpo, mas também do espírito, recebendo a energia do mundo de luz. Que o nosso anjo da guarda e guia tutelar, que proporciona a nossa volta à Terra, nos ampare neste momento de grande transição em que estamos passando neste planeta, e possa nos dar o caminho seguro para que possamos encarar as tempestades do mundo sem sucumbir, e que possamos ter a certeza de estarmos seguros e ancorados em seu infinito amor. Que assim seja.